como é subsídio também para todos os membros da magistratura, todos os membros do Ministério Público, todos os ministros dos tribunais de contas dos estados e federais, tá? Também é a remuneração dos membros de determinadas carreiras, como a Advocacia Geral da União, todas as procuradorias, tá? Defensoria Pública, polícias, a gente fala salários, mas na verdade são subsídios, tá? Polícias, todas as polícias civil, militar, federal, enfim, e bombeiros militares. Bem, nós temos os vencimentos, tá? Na verdade, os vencimentos são as remunerações dos servidores públicos estatutários, ou seja, fora os que tem aqui, que eu mencionei agora dos subsídios, só se lembrarem dos altos cargos, dos privilegiados, né, do subsídio. Vencimentos são para os estatutários, são efetivos, aqueles que entraram por concurso público, né, mas que não estão nessa listagem aqui de subsídios, ok? Na verdade, o que acontece é que com o tempo, esses privilegiados aqui, que são concursados e privilegiados, que eu acabei de falar, magistratura, Ministério Público, Tribunal de Contas, ministros de tribunais de contas, membros de carreiras como Defensoria Pública, todas as procuradorias, né? Eu tô falando dos procuradores, né? Quem trabalha lá dentro, não, porque esses aí são coitados também, né? Polícias e tudo, acaba que eles, com o tempo, eles recebem subsídios e recebem também vencimentos, por isso que eles ganham tanto dinheiro. Polícia não, né? Mas os outros, vocês sabem como é que é. Então, o vencimento, fora que a questão do subsídio, tá? Vencimento, na verdade é a remuneração daqueles concursados, aqueles que a gente chama de servidor público efetivo ou estatutário, ok? E por fim nós temos os salários. Salários no sentido estrito de direito administrativo, tá? É a contraprestação pecuniária paga aos empregados públicos seletistas, os contratados da Sociedade de Economia Mista, comissionados, etc. Ou seja, os comissionados não estão submetidos a CLT, mas acaba sendo salário, ou se quiser usar o nome genérico em termos de direito administrativo, é remuneração. Pronto, acabou. Tá? Mas salários são para aqueles que são os empregados públicos e estão submetidos, mesmo que sendo públicos, a CLT. Atenção em relação a isso, tá? Atenção em relação a isso. Vocês podem voltar aí o vídeo, mas eu acho até que eu vou falar de novo. Subsídios são para aqueles altos cargos, né? Bonitos. Recebem só subsídios agentes políticos. É muito, né? Mas tudo bem. Quem recebe subsídio, mais um tanto de coisa. Magistratura, Ministério Público, Ministro do Tribunal de Contas, Defensores Públicos, Advocacia Geral da União, todas as procuradorias, todos os procuradores, polícias de todas as espécies e bombeiros militares, ok? Vencimentos são para aqueles que são efetivos, servidores públicos efetivos, estatutários são aqueles que são concursados, né? Os bonitos aqui, magistratura, agentes políticos não, é outra coisa. Né? Magistratura, MP, Tribunal de Contas, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, procuradorias todas, tá? Polícias, bombeiros, recebem vencimentos e subsídios, por isso que acaba tendo um salário acima da média. E por fim, nós temos o salário. O salário é para aqueles que são empregados públicos, ou seja, eles são contratados de serviço público pela CLT. São, por exemplo, os que trabalham em sociedade de economia mista. Então, eles têm salários, tá? Para os comissionados, tá? A gente dá um nome, para dar um nome genérico de... quando falou comissionado, vocês têm que entender que são os cargos de confiança também, tá? A gente dá um nome genérico do direito administrativo de remuneração. Beleza, gente, vamos falar de um direito deles, que é muito comum, que é a chamada irredutibilidade dos vencimentos, subsídios e salários. O artigo 37, inciso 5º da Constituição, assim como isso é extensivo a todos os trabalhadores rurais ou urbanos, tá?
Não admite redução da remuneração em geral, como para os demais trabalhadores formais. O STF decidiu que tal preceito aplica-se não só aos efetivos, ou seja, aos concursados, mas também aos cargos em comissão e também, extensivamente, a todos aqueles que são considerados servidores públicos. A todo mundo. Todo mundo não pode ter redução de salário, né, gente? Em tese, não. Enfim, nós temos a prerrogativa aqui da vedação à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, tá? Porque existe vedação e existe permissão. Vamos entender isso. O artigo 37, incisos 16 e 17, vedam a acumulação. Em regra, é vedar a acumulação de cargos e funções públicas. Mas existem as exceções. O acúmulo, portanto, ele só funciona para as exceções, tá? E se a lei trouxer essas exceções, além disso, ainda tem que haver, para poder ter esse acúmulo, compatibilidade comprovada dos horários de trabalho, tá? Vamos ver quem pode acumular? Bem, 2 cargos de professor, 1 de professor, outro técnico científico, 2 de profissionais da saúde específico, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, médicos, farmacêuticos, etc. e tal, ok? Então, no geral, proíbe-se a acumulação de cargos em órgãos da administração pública indireta. A gente já estudou administração pública indireta, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações públicas, autarquias, né? Em geral, proíbe-se a acumulação de cargos nas entidades da administração pública indireta. Mas nós também temos outras hipóteses de exceção para a acumulação que estão presentes na Constituição. Vamos ver quais são essas hipóteses em que se pode acumular, né, esses cargos e funções públicas. Bem, nós temos também a acumulação do cargo de vereador, mais qualquer outro cargo. Isso não se estende a deputado, seja estadual ou federal, tá? A pessoa se licencia. E nem a senadores, enfim, os outros cargos do legislativo. Mas a vereadores, isso pode. O vereador pode continuar exercendo outro cargo público se assim ele tiver, tá? Outra acumulação que é possível fazer é a magistratura, ou seja, juízes com cargo público de magistério, professor de federal, de estadual e tudo mais. E também membros do Ministério Público, ou seja, os promotores, procuradores, tá? Com também um magistério público. Agora, particular, cada um faz o que quer, ok? Bem, vamos observar agora os direitos trabalhistas dos servidores públicos, porque mesmo alguns não sendo regidos pela CLT, eles têm direitos trabalhistas, óbvio. Tá? O artigo 7º da Constituição diz que todos os trabalhadores urbanos ou rurais, tá? Eles possuem uma série de direitos trabalhistas. Já o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, estabelece algumas situações específicas, tá? De direitos específicos conforme for a função pública que a pessoa exerce. Se ela tem uma função pública de periculosidade, se ela tem uma função pública muito desgastante, muito técnica, com periculosidade, com insalubridade, ela vai ter algumas especificações normal como qualquer outro, né? Mas são específicos de determinados cargos, tá? E isso deve ser especificado em leis próprias para regulamentar essas situações. Não só a Constituição somente ela não consegue estabelecer isso, tá? E agora vamos falar de um assunto que me interessa muito, é a chamada estabilidade dos servidores públicos. Isso está no artigo 41 da Constituição, porém aplica-se aos servidores estatutários, ou seja, aqueles que são efetivos, aqueles que entraram em concurso público, por concurso público, através de concurso público, prova de títulos, passaram por todos os requisitos. Somente a esses tem a chamada estabilidade. Para ganhar a estabilidade, esse servidor público tem que acumular alguns requisitos para adquirir a tão sonhada estabilidade, tá? Quais são esses requisitos? Primeiro, o concurso público, a aprovação no concurso público.
O segundo é a nomeação através do concurso público, a nomeação oficial, que saiu em diário oficial, etc. e tal. Depois, são 3 anos de estágio probatório, ou seja, 3 anos de trabalho sem ter nenhuma falta grave, sem ter nenhum problema, né? Tem que passar por esse período de prova. E, por fim, também passar pela avaliação periódica, especial de desempenho de comissão instituída pura e simplesmente para apurar isso, tá? Então, ainda tem esse requisito. Então, não é tão fácil assim, né? As pessoas acham que só aprovar no concurso público já é, eu tô feliz, ó, como eu sou linda. Não é bem assim. Mas aquele que ganha a estabilidade, ele só pode perder o seu cargo em uma dessas hipóteses: uma sentença penal ou alguma sentença judicial transitada em julgado que determina que ele deve perder o cargo, tem que ser transitada em julgado. O outro caso é quando houver um processo administrativo disciplinar que foi muito maléfico a ele, e apesar dele ter tido o direito de defesa, a conclusão foi maléfica, e a penalidade dentro desse processo administrativo é a penalidade de exoneração. Mas aí tem todos os trâmites legais, a pessoa pode se defender, tem um contraditório, tem ampla defesa e tudo. Mas ao final disso tudo, a penalidade administrativa foi a exoneração, então ele também pode perder o seu cargo através disso, tá? Bem, nós temos também a perda desse cargo de função pública em razão do procedimento avaliativo, que a gente falou que estabelece também a estabilidade, né? Essa avaliação periódica foi muitas vezes bem negativa. Aí a comissão ela institui quantas vezes, né? Cada profissão, cada cargo vai ter o seu número de vezes que pode ser malévola a avaliação dele, aí ele pode perder através disso também, tá? E também, se comprovadamente a administração pública, né, decidir ali, observar que tem um excesso de despesa com o pessoal, então, através do artigo constitucional 169, parágrafo 4º, confirmado isso, né, mas isso é bem burocrático, essas pessoas elas também podem perder o seu cargo, tá? Por questão de excesso de pessoal, excesso de despesa. Por fim, gente, vamos observar como funciona o regime de previdência dos servidores públicos. Também vai estar presente no artigo 40 da Constituição. E, na verdade, eu quero que vocês prestem atenção, porque agora nós vamos falar daquele servidor público efetivo, estatutário, concursado, tá? É um regime próprio, não é um regime de INSS a qual todos nós mortais estamos submetidos, tá? É um regime peculiar, diferente do regime geral, previsto no artigo 201 da Constituição, tá? Aqui estão sujeitos os demais trabalhadores. Na verdade, a questão é o seguinte: o artigo 201, o artigo 40 trata da previdência dos concursados, ou seja, dos servidores públicos chamados efetivos, né, estatutários concursados. É isso que eu tô querendo dizer, tá? O artigo 201 da Constituição, né, trata do regime de previdência dos pobres mortais, daqueles que não são servidores efetivos concursados, ok? O regime de previdência dos que são efetivos, dos concursados, é um regime totalmente diferente, é um regime peculiar, que vem até do próprio estatuto, né, descende do próprio estatuto, por isso que são estatutários, tá? E os outros servidores públicos, os comissionados, os temporários, os empregos públicos, não, esses estão submetidos ao regramento previdenciário do artigo 201, dos pobres mortais. Quem está submetido ao regime previdenciário diferenciado, repito, tá? São aqueles que são efetivos, servidores públicos efetivos, propriamente ditos, estatutários, e, no final das contas, eles só são assim porque eles são concursados e passaram por toda essa questão da estabilidade, lindos e maravilhosos, tá?
As regras pertinentes a esses servidores públicos efetivos estatutários, né, têm aplicação somente a eles. E esse regime é chamado RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, tá? Que está no artigo 40, parágrafo 12 da nossa Constituição. O STF, ele decidiu, né, que são inconstitucionais quaisquer leis que possam aparecer nos estados, municípios, governo federal, União, decreto, seja lá, né, qualquer legislação que pretenda estender a servidores públicos não estatutários esse regime especial. Né? Os outros servidores públicos não podem ser submetidos, só os concursados e efetivos. O Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional estender isso aos outros servidores públicos, só pode ser aplicado aos efetivos estatutários, concursados, passando um período de prova todo lindo, maravilhoso. Tá? O regime próprio de previdência está disciplinado, como eu disse, no artigo 40, parágrafo 12 da Constituição. Bem, e se algum ente federado querer passar alguma lei nesse sentido para estender para os outros servidores públicos que não são os efetivos estatutários concursados, né, os bonitões, isso vai ser considerado uma legislação inconstitucional. Essa decisão de uma súmula vinculante, se não me engano é a súmula vinculante 13, já tem muito tempo, que veio através de uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que é a ação direta de inconstitucionalidade número 3.106. Ok? Eu vou passar para vocês agora, então a gente ficou com isso aqui. É isso aqui. O resumo está bem dentro do que eu me propus a falar para vocês. É exatamente isso e está muito legal. Eu creio que se vocês assistirem bem o vídeo, anotarem, enfim, quiserem ir e voltar, é muito melhor do que live. Eu, sinceramente, eu não suporto live, entendeu? Me desculpem, eu só faço porque eu sou obrigada. Eu acho que não rende, eu fico cansada, eu fico tensa e eu tenho problema de internet, especificamente no dia de hoje. Nas demais aulas, vocês vão ver como é que vai funcionar, né, o andamento em relação a isso. Bem, gente, então é isso. O vídeo já tá enorme. Para não ficar diferente, aquela coisa de sempre. Vida longa e próspera. Excelente fim de semana.